Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão, minha gente? No vídeo de hoje, quero dividir com vocês mais uma receita de pãozinho facinho de fazer e que fica assim, ó, desse jeito. Aqui eu tenho 1,250 kg, mais ou menos, de trigo e deu para eu fazer esses 4 pãezinhos. Olha só. Então, no vídeo de hoje, vamos para a nossa receitinha de pão. Aqui, o nosso fermento, ó, já ficou ativado, tá vendo? Olha, tá bem bonito. Aí, aqui, ó, eu enchi um pacotinho de 1 quilo de trigo. Daí, aqui, eu bati um ovo. Daí, aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, uma colher de sobremesa, assim, de sal. Mas eu vou colocar já, ó, já vou colocar aqui na nossa farinha. Já vou deixar ali assim, ó, né? Daí, aqui o nosso ovo batido. Aqui, então, eu tenho um pacotinho de fermento de 10 gramas. Tenho 500 ml de leite morninho e o trigo e o açúcar, né? Para ativar o nosso fermento. Aí, agora, eu vou colocar os nossos outros ingredientes. Então, vou começar colocando pelo nosso ovo. E ainda tem o nosso óleo, que você também pode colocar o óleo, como você pode colocar banha, ó, nosso ovo. Aí você pode colocar banha, você pode colocar margarina, manteiga. E aqui você pode acrescentar, para deixar um pão bem macio, você pode acrescentar uns 100 ml de óleo, é o que eu vou fazer. Geralmente eu coloco 50 ml, mas como hoje eu tô colocando um ovo, então eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais de óleo. Acho que eu vou pôr 100 ml, meio copo daquele de 200 ml de requeijão. Vou colocar aqui, que é para dar uma boa ativada aqui no nosso pão, né? Para deixar ele mais gostosinho. Então, agora só falta aqui o nosso óleo. Então, eu vou pegar o óleo pra gente colocar. Então, aqui, ó, eu coloquei, tá vendo? Ó, 100 ml de óleo. Aí, vou colocar aqui. Aí, agora eu venho com o nosso trigo. Vou pondo aos poucos o trigo e vou mexendo até dar o ponto de solda, tá bom? Então, vou fazer isso aqui. Aí, quando tiver a massa bem sovadinha, bem lisinha, daí eu venho mostrar para vocês, tá bom? É que eu já tenho aí no canal bastante receitinha de pão, né? Mas para quem tá chegando agora, às vezes não quer ir atrás dos outros vídeos, então vamos misturar aqui o nosso óleo, né? E vamos colocar o nosso trigo aqui, vamos mexer, e pondo o trigo até dar o ponto de solda. Lembrando, pessoal, que se você colocar teu trigo e a massa ficar muito dura, você coloca mais um pouquinho de água. E se ficar muito mole, você vai pondo um pouquinho de trigo até você desgrudar da sua mão e você poder amassar o seu pão e ele ficar com a massa bem lisinha. Mas agora eu vou vir com o meu trigo aqui, vou sovar ele, aí depois eu mostro para vocês, assim que a massa estiver bem lisinha. Então, aqui, ó, eu vou pondo o meu trigo aos pouquinhos com o sal já, né? E daí a gente volta mostrando como que ficou a massa lisinha. Então, aqui, pessoal, ó, enquanto tá dando para mexer com a colher, eu tô mexendo com a colher.
Mas daí a hora que começar a ficar assim, ó, mais pesado, daí eu venho com a mão, tá? Eu tô usando esse pacotinho aqui de farinha, mas não é essa marca da farinha que eu tô usando, tá? Eu usei esse pacotinho só para medir 1 quilo, porque a marca que eu tô usando é outra, por isso que ela tá amarelinha assim, tá bom? Porque senão vocês vão usar essa marca, vocês vão ver a diferença, porque essa marca deixa o pão bem branquinho, e essa aqui deixa o pão bem amarelinho. Então, eu vou aqui continuar, e daí eu vou amassar, vou falar amassar, para aqueles que estão iniciando a cozinha, eu vou falar amassar, tá bom? Aí eu vou amassar aqui até minha massa ficar bem lisinha. Não vou amassar em bancada nem nada, porque, ó, nem bancada eu tenho para estar amassando, né? Então, vou amassar aqui na bacia mesmo, tá bom? Para você também que mora num espaço pequeno, às vezes não tem uma bancada disponível para amassar o pão, você pode amassar aqui mesmo na bacia, tá bom? Então, agora que eu já coloquei quase todo o meu trigo aqui, ó, aí você vem colocando água morninha, ó, aos pouquinhos, até você dar o ponto de você sovar, tá bom? Uma diquinha aí, porque aqueles 500 ml de água que a gente pôs primeiro, a gente pôs para fazer nossa esponjinha, né? Então, agora a gente vai pondo água de pouquinho, vamos pondo o trigo de pouquinho em pouquinho, né? O quilo do trigo. E agora a gente vai pingando água pouquinho a pouquinho até dar, ó, já dá pra gente pôr a mão e amassar o nosso pão, tá bom? Então, pessoal, recapitulando, aqui então eu fui colocando as colheradas de trigo e fui amassando, 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 até a nossa massa ficar assim, ó, tá vendo? Ó, bem macia, bem lisinha, ó. Aí agora eu vou cobrir ela com outra bacia e vou deixar dobrar de volume. Aí depois eu volto cortando os pães e modelando. Aí a gente deixa crescer de novo os pães, aí só depois nós vamos assar. Lembrando, pessoal, que esse pão é um pão bem simplesinho, mas que dá um pouquinho de trabalho, porque você tem que ter muita paciência, né, para fazer todas as etapas, mas ele fica muito gostoso. Aí agora eu vou cobrir ele, depois a gente volta mostrando os pães, né, que a gente vai cortar e o prosseguimento da nossa receitinha. Aqui nossa massa já cresceu, agora eu vou dividir ela em 3, 4 partes aqui e vou enrolar os nossos pãezinhos e deixar crescer de volta para depois a gente assar. Então, eu vou cortar, vou enrolar aqui na mesa mesmo os meus pãezinhos e daí mostro para vocês. Então, aqui, ó, eu vou cortar assim, ó, tá vendo? Eu corto assim, fazer em quatro pães. Eu coloquei aqui mais ou menos, acho que tem 1,2 kg de trigo porque eu fui pondo trigo aos pouquinhos, né, até dar a hora de sovar. Aí, ó, eu dividi em 4. Daí eu pego aos pouquinhos, eu vou pegando isso aqui, ó, e vou fazendo nossos pãezinhos. Aqui eu já passei um álcool para esterilizar nossa toalha de mesa, né? Lembrando que ela é plastificada, essa toalha, então, sem problema nenhum. Aí, nós vamos enrolar nossos pães aqui. Já untei a nossa forma, ó, 2 aqui, mais 2 aqui. Três maiores e uma menor. Então, aqui, ó, eu já enrolei meus 3 pães. Agora, estou enrolando o último pão, vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal, olha, eu sou acostumada a enrolar meus pães
dando soquinho com a minha mão e abrindo a massa. Só que, como eu tenho esse rolo aqui de macarrão dando sopa, aí eu resolvi tentar abrir minha massa com o rolo de macarrão, que eu não tenho costume. Eu tenho o costume de abrir meus pães com a mão. Então, eu vou terminar de enrolar aqui, mas vocês podem ir lá em outros vídeos meus de fazer pão, que tem lá como que eu enrolo do jeito bem rústico e ficam os pães tão bonitos quanto esses enrolados desse jeito aqui, tá bom? Nossos pãezinhos já ficaram crescidos, olha. Olha como que eles ficaram. Então, com 1,2 kg, 250 gramas mais ou menos, eu fiz esses 4 pãezinhos, ó. Tá vendo? Então, agora a gente vai levar eles para a sala. Nossos pães ficaram assadinhos. Eles estão um pouco murchinha a casquinha, porque eu deixei eles esfriando dentro da forma, apesar de ter posto um papel toalha neles, mas mesmo assim deu uma murchadinha. Mas não dá nada não. Vou cortar um aqui para vocês verem como que ele ficou por dentro. Ficou bem bonito, bem amarelinho. Ó, pessoal, cortei um dos pãezinhos para vocês verem como que ele ficou por dentro, ó. Tá vendo? Nossos pãezinhos ficaram assim, ó. Eles ficam bem fofinho por dentro, bem gostosinho. Vou apertar aqui, ó, para vocês verem. Ó. Tá vendo? Olha como que fica esses pãezinhos, ó. Bem fofinho. Olha isso. Tá vendo? E fica muito gostosinho. É um pão bem simplesinho, mas que fica muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.